Olá, hoje é dia 18 de março de 2016 e você está ouvindo a 83ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Daqui de Belo Horizonte eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo eu sou o Felipe Men. E aí, Caio, beleza? Tudo jóia, cara. Como é que você está ainda se adaptando ao fuso horário brasileiro? Cara, eu acho que a idade ela traz umas coisas, né? A primeira delas é que poucas horas de sono e uma diferença de fuso só de 3 que viraram 2 horas fazem um estrago na vida da pessoa. Fazem um estrago, cara. O sono é um negócio muito importante, cara. O sono é um negócio muito importante, mas a gente, quando vai ficando mais velho, imagina que a gente vai precisando de mais horas de sono para que as coisas voltem ao normal, né? Exatamente. Mas não fala isso não que você me deixa preocupado, cabeça. Você é mais novo que eu. Um pouquinho só, cara. Um pouquinho só. Mas é isso aí, estamos de volta depois de uma semana de folga do Ainda Sem Nome e também porque eu estava lá pelas terras de lá, né? Exatamente, e hoje o episódio ele é totalmente dedicado ao seu reporte de viagem, cabeça. Meu reporte de viagem. Comprei um café de $2 no aeroporto de Atlanta e fazer o reporte inteiro. É isso aí, a sua coluna de turismo, não é Ainda Sem Nome. Você quer saber o melhor café do não sei o quê? Então, fica a gente no dia de hoje. Mas vamos falar muito do South by Southwest, tanto do Education quanto do Interactive. E vamos começar antes agradecendo aí, né, Caio, os comentaristas da edição número 82. Exato. Foi o Camponês e o Narcélio Filho que deixaram aí seus comentários a respeito Ainda Sem Nome e da edição, né, naturalmente. O Camponês falando que foi um bad time da edição passada, eu tendo a concordar, e hoje também a gente está no meio desse turbilhão, a gente está tentando desviar o assunto aqui para falar de coisa que das coisas coisa que você não vai ver na Globo. Isso aí, vamos falar de coisa boa, né, cabeça? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix, da iogurteira. Isso, exatamente. Mas vamos falar do Ainda Sem Nome. Vamos falar do South by Southwest. Que eu começo dizendo o seguinte, véio, todo mundo tem que ir. Ótimo, bom de saber, porque a galera que vai costuma falar: esse ano foi o último ano bom, ano que vem vai ser ruim. E essa não foi a sua percepção. Não foi, aliás, a não ser que eu só posso ter essa percepção a partir do momento que eu for no segundo ano, né? Mas é porque a galera trata igual o Festival de Cannes, sabe? Quando os publicitários, quando vão a Cannes, falam: esse foi o último ano bom, ano que vem vai ser ruim. É isso aí, cara, acho que foi o Daniel Rocha que mandou pra mim um link de alguém falando que o South by Southwest era muito bom até 2007, 2008. Agora virou só um encontro de marcas. É o famoso eu gostava do Pink Floyd na época do Syd Barrett. E não vou mais. Aí ele nunca foi, né? Aí ele falou, é isso mesmo? Eu falei, cara, não sei. Mas mesmo se for esse enxurrado de marcas, eu volto todo ano. Enquanto tiver condição para isso. Porque, cara, é muito interessante, assim, eu cheguei cheguei para a conferência de educação, que foi do dia 7 ao dia 10, que ela é um programa totalmente à parte, é outro site, inclusive, é outro processo de compra, é tudo à parte. E fiquei até conferência do Interactive, né, que vai até dia 15. E o festival se estende até dia 20, porque o programa principal ele envolve música, filme e interatividade. O de filme ocorre nos 10 dias, o de interatividade dos primeiros 5, o de música nos 5 finais. Entendi. Então é muito interessante você ver como que os públicos mudam completamente e como que principalmente na conferência principal tem coisa para todo mundo, sabe? Entendi. Eu vi assim e falava, putz, isso aqui Carol, que para quem não conhece a minha esposa, ela que estuda design de interiores, falei, isso aqui podia ser para ela. Entendi. No meio da conferência de interatividade, sabe? Saquei. Então, esse tipo de construção coletiva, de que cada um pode fazer o seu festival, é muito interessante. Aí então as avaliações vão depender também muito da capacidade de cada um de fazer essa programação bacana, né, cara? E aí isso aí já começa. O FOMO ele já bate no primeiro momento do primeiro dia da conferência de
de educação que tem um programa muito menor. Uhum. Porque quando você começa a marcar as coisas, você bate assim 2, 3, 4 palestras no mesmo horário com assuntos super legais. Entendi. E aí você tem que falar, putz, qual que é o caminho, né? Começa muito assim, a conferência de educação, ela é bem focada no mercado americano e focada na educação básica e educação pública. Entendi. Então eu fui como mercado de B2B corporativo, educação corporativa, né? Não é um lugar que você fala, putz, fecharei negócio aqui ou conhecerei coisas relativas ao meu negócio. Uhum. Só que os dilemas, quando eu tenho um bom conhecimento do cenário da educação pública no Brasil, você vê que os dilemas eles são bem parecidos quando você acompanha as discussões. Sim, os desafios são semelhantes, né, cara? Os desafios são semelhantes, óbvio que adaptado à realidade, né? Sim, e aí, é claro, isso se desdobra no jeito que eles são resolvidos também, né? Isso se desdobra no jeito que eles são resolvidos. Então, por exemplo, uma coisa que está sendo discutida muito a sério, e eu queria ver essa discussão ser realmente levada a sério no Brasil, é a questão de diversidade e equidade. Uhum. Porque começa, por exemplo, com o painel que eu vi da Fundação Bill. Começou com uma festa que eu fui da Fundação Bill e Melinda Gates celebrando a diversidade na inovação e investimento. Então, o fodão Blaster da Fundação Bill e Melinda Gates, não é o Bill Gates, tá, gente? Não é esse fodão Blaster que eu tô falando, uns 2 níveis abaixo. Ele, que é o cara que dá o dinheiro para os projetos, chamou vários investidores ou firmas de investimento com todos negros ou latinos e mostrou projetos de pessoas projetos foram desenvolvidos por negros ou latinos. Entendi. Entendeu? E aí depois eles fazem uma talk falando por que isso é importante, por que eles fazem isso. E aí você vê um ponto que eu achei interessantíssimo, que eles falam o seguinte, que quando você contrata, por exemplo, desenvolvedores que são da minoria, você acaba cobrindo os seus pontos cegos. Que é uma coisa que a gente dificilmente, quando para pensar, dificilmente vê isso. Uhum. Por exemplo, tem um cara falou que teve um aplicativo desenvolvido para a escola pública que as famílias poderiam acompanhar o desempenho dos alunos na escola. Essa empresa contratou uma desenvolvedora que é latina. Ela falou, vamos traduzir isso para o espanhol, porque a maioria dos pais não fala inglês. São imigrantes, não falam inglês. Traduziram para o espanhol, o uso do aplicativo e o número de downloads estourou. Bateu o teto e foi embora. E é uma coisa que quando você olha, né, cara, é super simples, mas na hora que você está fazendo, que você está imerso no processo, isso não passa pela sua cabeça porque justamente não faz parte da sua realidade, né, cara? Faz parte da realidade. E aí, assim, eu vou chegar nisso daqui a pouco, como que as coisas elas se fecham em arcos, sabe? Então, 2, 3 dias depois, você vai ver a palestra que a pessoa vai falar o mesmo assunto num tópico totalmente diferente, você vai falar, realmente fez sentido, assim, a historinha ela inteira faz sentido. Uhum. Tem uma vontade dos presentes, e aí eu vejo assim, tinha muito professor de escola pública americana, muito professor de ensino básico, seguindo o mesmo processo, querendo fazer espaço maker nas escolas, em sala de aula. Olha que bacana. Então, para isso, e aí, obviamente, tem uma indústria inteira atrás disso, tentando fornecer solução. Então, você vê, sei lá, caneta 3D, você vê uma série de demonstrações, uma série de produtos, de gente que... O tal do Block-Based Programming, Block-Based Learning, que é essa programação em blocos, certo, tipo Code.org e tal.
vários acampamentos de verão sobre programação, uso extensivo de realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, aqueles bloquinhos tipo Little Bits ou Sun Labs. Sei. Aquele de luzes, né? Isso. Uhum. Então, assim, e por exemplo, eu estava numa apresentação do Kano, que é um computador de $150. Uhum. Todo coloridinho, ele é bem infantil, então assim, ele é para aquela pessoa que está para aquele menino que vai começar a programar, a criança que vai ter o primeiro contato com programação. E aí é um computador com Raspberry Pi, tecladinho laranja, sabe? Uhum. Caixa de som verde-limão. E aí o workshop, você construía aquele computador, e aí no final das contas a menina falou: olha, a gente tem 2 computadores aqui para distribuir. Um vai ser distribuído agora para quem der a melhor resposta por que ele seria útil em sala de aula. Aí o cara levanta a mão e fala: eu dou aula numa pequena escola pública em Seattle, que a gente reformou nossas instalações agora e deixamos alguns canos à mostra para os alunos saberem que ali passa água, ali passa luz, para eles saberem como que é as coisas. Uhum. Acho que no meu espaço maker, um computador que você constrói e vê como é feito, vai ser bom para as crianças saberem como é feita a programação. Saquei. Parabéns, você ganhou um computador. Então, achei dessas coisas, sabe? De a vontade de fazer uma educação diferente e mais interessante para os alunos. Entendi. A gente vai ver um reflexo disso daqui a alguns anos, né, cara? A gente fica ansioso para já ver resultados, mas eles vão começar a aparecer daqui a alguns anos, né? Eles vão começar a aparecer daqui a alguns anos. Tem uma empresa, cara, que eu conheci lá, porque aí tem um negócio, os tímidos passam aperto. Uhum. Devo dizer que eu fui um dos que passou muito aperto no começo. As pessoas conversam naturalmente. Sim. Então, você demora às vezes para entender que é a conversa que vai demorar 10 minutos e a pessoa não vai passar tipo a festa inteira do seu lado. Eu acho que é uma coisa cultural também, do jeito que a gente interage em eventos, né, cara? Eu não sei, eu falo da minha experiência também, tende a ficar mais quietinho, observando, enquanto a galera vai para conhecer gente, né? Exatamente. E aí quando você começa a conhecer as pessoas, você vê os projetos legais que poderiam ser facilmente adaptados ao Brasil para resolver problemas que a gente tem. Por exemplo, conheci um cara que ele tem um projeto de bibliotecas em barbearias de Nova York. Olha. Para que as crianças se identifiquem como leitoras somente. Então eles fazem o trabalho com os barbeiros, indicam alguns livros para os barbeiros, e quando a criança vai lá cortar o cabelo, ele começa a conversar com ela e tal, sobre livros, e aí tem alguns livros à disposição para elas se identificarem com a língua e com a leitura e gostarem do negócio. Uhum. Daí você começa a conversar com alguém que tem um projeto de customização de ensino para crianças da escola pública. E engraçado, é possível fazer isso, né? Ô Caio, aí que vem o meu primeiro ponto. É possível quando você tem uma situação mais igual, né? Ah, lógico. Quando a figura ela é mais legal, ela é mais igual. Uhum. Porque nesse projeto eles fazem uma tutoria, eles fazem uma mentoria com os professores que vão fazer a tutoria com os alunos. Então, assim, o cara tem um gap de inglês. Então eles começam a dar trilha online para os alunos. Entendi. Só que numa realidade, a realidade americana é muito mais desigual do que a realidade finlandesa. Sim. E muito menor, muito maior, digo. A do Brasil, ela é muito mais desigual. Então, assim, eu fico pensando o trabalho de formação que você teria primeiro para formar para dar condição para as escolas, porque a gente se esquece muito do outro, né? Sim. Então, assim, eu tenho que lembrar daquela escola que vai estar numa comunidade pobre, ou vai estar num lugar que não tem acesso. Então, como que eu
customizo o ensino daquele aluno que está ali, entendeu? Isso é um desafio para a gente aqui, porque tendemos sempre a entender a educação como um negócio de última prioridade e, por isso, investimentos e tal, e aí vão por água abaixo, e você não tem o mínimo de estrutura para garantir o acesso da equipe de educação a esse tipo de ferramental, né? Isso. Eu discordo quando a gente fala que é de baixa prioridade. A gente sempre acha que a educação é a maior prioridade. Se for em qualquer... Agora, lá na Avenida Paulista, perguntar o que falta para o Brasil, além das coisas óbvias que eles vão falar agora lá, das pessoas que estão acampadas lá, eles vão falar que falta mais educação. Mas ninguém quer discutir de fato a educação. O que é esse investimento? E aí você vê, por exemplo, lá no South by Southwest Education, que eles também têm problemas de infraestrutura, eles também querem diminuir o gap de ensino, priorizar, aumentar o acesso à internet para que alunos, tem um dado, acho que 40% ou 70% dos alunos hoje precisam da internet para fazer para casa. Se não for 100%, né, na minha leitura. Só que só uma parte deles nos Estados Unidos tem acesso à internet fora de casa, fora da escola. Eles não têm acesso à internet em casa. Então tem esse desafio de levar banda larga, infra, para todo o país. Com custo baixo, né, cara? Com custo baixo, que aí é o desafio. Então tem todas essas discussões que, quando você transfere para nossa realidade, elas também são coerentes, mas precisam de ser mais trabalhadas, entendeu? Entendi. Um ponto que eu achei muito interessante foi a talk, acho que foi do dia 3, eu acho, o painelzão principal lá, né? O popular keynote. Que é uma menina que acha que a educação ela vai ser igual ao Bitcoin. Explique. Ela acha que vai chegar um momento que a educação ela não vai ser mais formal, tipo de escola, sabe, de cima para baixo. Ela vai ser o seguinte: se você, Caio, me deu 1 hora de aula sobre o X agora aqui pelo Skype. Certo. Eu ganho um crédito de 1 hora de UX. E você ganha um crédito de que você deu 1 hora de aula sobre isso. Entendi. Isso tudo sobe para um site. E aí o empregador, a escola vai saber. E aí você imagina que tudo que você está fazendo pode ser aula, entendeu? Então eu estou aprendendo 1 hora de jardinagem com um cara que cuida aqui da praça aqui perto. Ou eu estou dando 1 hora de aula sobre podcast para a faxineira do meu prédio. Isso tudo subiria, e aí todos esses bits que ela falou, assim, esses pedacinhos de aula seriam registrados no site, e os empregadores poderiam saber: vou contratar a Dona Maria porque estou precisando de alguém para fazer um trabalho que envolve parte de relacionamento, ela tem essa parte bem desenvolvida no currículo dela. Eu acho que a partir do momento que todo mundo for empregado, for professor e aluno, e que a educação pode acontecer de todos os jeitos, o jeito que as pessoas contratam muda, porque você vai poder fazer times por projeto, as pessoas vão poder se formar de qualquer jeito, então o nível de qualificação sobe, porque você não precisa de ir para a educação formal para ganhar uma qualificação, um registro. E que você começa a valorizar todas as formas de ensino e todas as habilidades. Isso parece muito bonito, né, cara? Mas voltamos, e eu acho que seria uma ponte para uma questão de interatividade, que é a demanda de uma postura protagonista de quem está aprendendo, né? Exatamente. Que é difícil você mudar isso, porque hoje o que eu percebo é que o aluno, a gente, né, os 20 e tantos anos que eu estudei, eu fui catequizado a ser passivo no processo educacional. Eu tinha que esperar alguém me dar alguma coisa, e a gente não é ensinado a correr atrás.
eu acho que nesse modelo aí a questão de correr atrás dos seus interesses é muito proeminente, né? Ela é proeminente, mas e aí vence também um outro dilema, que é a pressão que a academia faz sobre a graduação como a gente conhece, né? Uhum. Então, assim, que você ser formado em qualquer coisa que não seja, que não envolva a sua cabeça, não faz o menor sentido. Então, esse ponto que seria interessante também seria uma quebra no que a gente vê como o processo normal de formação de uma pessoa. E ficam muito presos numa questão que eu acho meio esquizofrênica, que é valoriza-se muito as capacidades de reflexão, mas na hora da exigência para a contratação são questões instrumentais que são demandadas. Aí, dentro de sala de aula, você trabalha uma coisa que não é cobrada por quem contrata. Quem contrata cobra exatamente a habilidade instrumental, as capacidades instrumentais, e não de reflexão, necessariamente. Isso é complexo. Ou também, por exemplo, só quer saber das habilidades técnicas e esquece, por exemplo, se as pessoas sabem conviver em público, né? Que é o problema também. Mas, enfim, eu acho que tem uma demanda grande, assim, no final do projeto do Education. A menina que é responsável pelo Brasil dentro do South by Southwest Education convidou a gente para um café da manhã e tal, e a gente levantou, os que estavam presentes, que seria muito interessante mais pessoas do Brasil irem para lá, até para dar um caráter mais diverso para as discussões, quanto também para elas terem esse tipo de informação. E ela disse que é totalmente a favor disso, só é preciso fazer um pouco de esforço, porque todas as conferências, e até o Interactive, que a gente vai começar a falar agora, elas são todas em inglês. E aí o idioma é uma barreira que eu acho que a gente tem que vencer, e vencer o preconceito de ter que aprender outra língua, né, cara? Às vezes quando você fala do idioma, a galera fala, mas você culturalmente imposto essa questão do idioma e tal, e as pessoas têm que abrir a sua cabeça e entender que para conversar com o mundo você precisa ler, escrever e falar inglês, né? Exatamente, mas nesse ponto, se tiver uma tradução simultânea, ajuda, né? Exatamente, vai acelerar o processo. Isso. Mas, galera, um Duolingo vale a pena. Vale a pena, claro. E aí, cara, passamos para o nosso querido South by Southwest Interactive. Que é o que fez o South by Southwest ficar tão famoso, especialmente aqui nas nossas meiucas da comunicação digital. Exatamente. E, cara, eu vou dizer o seguinte, velho, essa é a minha visão do South by Southwest, porque foi a trilha que eu escolhi fazer durante os 5 dias. E aí eu acho que é super legal para quem está interessado, procurar mais, se você não foi ainda, você procurar, e obviamente tem interesse, você procurar saber mais registros de viagem e de idas à conferência, porque certamente cada um vai fazer a sua trilha lá dentro. Eu escolhi aprender e ver as coisas que eu não sei muito sobre, ou não sei nada sobre. Então, lógico, tem milhões de trilhas sobre mídias sociais, milhões de trilhas sobre storytelling. De novo, a discussão sobre diversidade, ela aparece em vários momentos. Tem muita coisa sobre o I e o X e a porra toda, das maneiras mais absurdas e interessantes. Então não é só, o cara não está falando só sobre layout, não está só falando sobre navegação. Tem um cara que vai falar sobre interação homem-máquina no ambiente de trabalho do futuro. Então é um negócio totalmente de usabilidade. Sim. E experiência, né? Não é interface, é experiência. Então você vai escolhendo os caminhos, entendeu? Nesse ponto eu fiquei muito impressionado. Eu não sei se já foi um cartão de visita. Eu fui na trilha fui numa palestra sobre como que o NetGeo está usando as fotos para criar fotos de espécies em extinção, para criar um burburinho em cima da situação e o fato delas serem de uso livre. Geralmente as
trilhas tem 1 hora, mais ou menos, e aí com 40, 45 minutos eles abrem para as perguntas. A primeira pergunta foi da menina assim: oi, tudo bem? Eu sou fulana, sou social media da NASA. Aí eu fiquei assim: olha só, adoro o seu trabalho. Eu, cara, eu também gosto muito do seu trabalho. E fez uma pergunta, cara, totalmente operacional, assim, porque o NetGeo coloca uma foto no Instagram e um link na descrição para as pessoas saberem mais sobre aquela foto. E deixa um dia lá. E a menina da NASA queria saber quanto tempo eles deixavam para conversação rolar, não sei o quê. Então você fala, putz, os caras estão tocando a NASA, velho, e com dúvidas operacionais. E o mais legal, né, cara, que num contexto diferente desse daí, as pessoas têm um pouco de receio de abrir esse tipo de informação, né? De, eu tô com essa dúvida, eu tenho essa dificuldade. Todo mundo tem que parecer perfeito, né? E num contexto desse que você viu é diferente. Totalmente. Certamente essa pessoa podia chegar no final da palestra e conversar com o cara e falar, eu tenho a dúvida sobre isso. Quieto, sabe, os dois. Mas não, ela põe a dúvida para todo mundo saber. E é um negócio para compartilhar. É outra mentalidade, né, cara? É tipo, estamos todos aqui, a gente veio aqui para ficar esses dias nessa outra cidade e tá junto, vamos compartilhar o que a gente tá... Exatamente. Exatamente. E aí, as coisas, quando elas vão se encaixando, por exemplo, no primeiro dia que eu vi o Obama falando sobre tecnologia, e eu vi em vídeo, né, não tive a sorte de ver ao vivo. Parece que ele deu um puxão de orelha na galera lá, né? O puxão de orelha que ele deu foi sobre a questão o entrevistador perguntou sobre FBI e Apple, a opinião dele. O Obama falou que naturalmente ele, como presidente, ele não pode opinar sobre esse assunto. Mas ele acha que a gente tem que pensar muito sobre a questão de concessões que a gente tem que fazer para viver com mais tranquilidade. Ele falou, eu não vou voos comerciais tem um bom tempo. Mas eu sei que é um saco, você tem que tirar o sapato, tirar o cinto, passar um raio-x e tal, mas é a concessão que a gente tem que fazer na nossa privacidade para poder voar tranquilo. Ele acha que não tem jeito de você fazer, assim, você achar que seu telefone é o último reduto sagrado e ninguém vai acessar as informações, isso é um erro. Assim, os fabricantes e os legisladores têm que achar um jeito de você conseguir acessar informações que não sejam ultra privadas, tipo que a gente estava falando mais cedo, né, no episódio passado. A Carol mandou mensagem para mim falando para eu comprar leite. Mas que você tem que saber, você tem que abrir alguma concessão para que as pessoas consigam terem mais segurança nesse ambiente e também em outros aspectos, a segurança social, do bem-estar social, entendeu? E tem uma coisa que vem sendo mostrada para mim nos últimos tempos, que é a necessidade de atender à demanda do Estado. Né? Já que a gente tem esse aparato tecnológico de comunicação para o benefício individual, e de certa forma coletivo, o Estado ele também precisa disso, às vezes, como instrumento de investigação. E não é por causa disso que vamos ficar o Estado investigando cada um dos cidadãos. A onda não é essa, mas é no momento de uma necessidade acessar uma informação específica, e essa informação tem que ser acessada e a ordem tem que ser acatada pela empresa, porque ela tem essa informação. Então a gente tem que entender que isso aí também é muito importante, né, para o coletivo. E aí eu fiquei pensando assim, eu pelo menos fui muito, no episódio passado eu estava muito puto em relação a esse negócio da FBI e Apple, né? Tipo, foda-se FBI, toma no cu, não sei o quê. Agora eu falo, ok, tem que abrir, óbvio, eu não quero que saibam tudo da minha vida, mas talvez a gente vai ter que abrir algumas exceções para as coisas funcionarem. Isso aí, nada como entender a visão do outro e compreender as necessidades do outro, né? Isso. E um ponto interessante que ele falou, assim, que as pessoas reclamam que o governo não resolve esse problema. Aí ele falou, bicho, a iniciativa privada, ela não tem que se preocupar com os pobres na rua, não tem que se preocupar com célula terrorista tentando invadir o país.
Então, quando o cara reclama que nada está sendo resolvido, é porque talvez para ele pouca coisa precisa ser resolvida, entendeu? Nossa, que fala, hein, cara? E tem muito a ver com o que a gente vê de discussão nos últimos 10 anos no Brasil sobre o que foi feito e o que não foi feito. Talvez para você que precisasse muito, muita coisa foi feita. Isso. Você que está no topo da pirâmide, talvez você tenha notado pouca melhoria. E aí, nesse ponto ele fala, olha, a gente tem vários problemas de tecnologia no país, que é a chance de você nos ajudar a resolver. Então, pode ajudar se envolvendo com código, pode desenvolver um programa, pode saber o que está sendo feito. Então ele chama muito para a participação popular. E isso transfere, por exemplo, uma pauta que eu vi do prefeito de Sacramento e o prefeito de Albuquerque, que são duas cidades que têm situações diferentes e o mesmo dilema, que é trazer empregos de tecnologia. Sim. Criar ambientes mais novos. E eles falam, cara, você não vai esperar que uma Apple chegue e abra um escritório na sua cidade com 5 mil empregos. Isso acabou. O que você pode fazer é criar condições para que novas empresas sejam criadas ou se estabeleçam na sua cidade. Então, Sacramento quer fazer... Eles vão desapropriar a estação final da linha leste-oeste do país, terminar em Sacramento. Que é uma área adjacente ao centro da cidade e que basicamente dobra o espaço do centro. Ele falou, qual cidade do mundo tem a condição de dobrar seu espaço no centro da cidade só desapropriando uma área que não é utilizada há 50 anos? Não. Então eles vão fazer moradia popular e um ambiente de startup onde eles vão criar 500 empresas de startup que vão gerar impostos que vão ser reinvestidos. Então o negócio vai... Dá uma catalisada. Ele vai ser financiado por ele mesmo, sabe, no final das contas. Sim. E aí você fala, bicho, tá vendo, velho? Esse tipo de problema que eu queria discutir no Brasil. Porque se alguém fala que vai fazer uma desapropriação de uma área que ela não estou falando de área que está sendo ocupada por gente que não tem casa e construir as casas lá, estou falando de área abandonada. Sim. Um terrão. E resolver os problemas da cidade, cara, e ter essa disposição, chamar todo mundo junto, vamos lá, vamos resolver, isso é muito foda. E não uma coisa de tipo, vamos resolver o problema de uma empresa que vai construir um monte de prédio aqui. E de novo eles falam sobre inclusão. Tipo, vamos trazer as minorias, vamos trazer as pessoas que não têm condição para ajudar a resolver o problema com a gente. E aí foi uma fala que eu vi, que eu achei muito interessante. Falaram assim, quando você começa a tratar a inclusão como normalização, as coisas começam a ter mais sentido. Não é o cara diferente, é que a situação onde você vive numa sociedade plural, ela é normal que as empresas elas tenham que refletir essa mentalidade. Isso. E aí foi a entrevista do CEO da Vox Media, que me fugiu o nome neste momento, eu estou procurando no Google, sobre o Jim Benkoff, sobre criando a nova empresa de mídia. Espera a motoca passou, a gente continua. E ele falando do modelo de negócio da Vox Media, né, que é o Vox, The Verge, Recode, etc. E aí, em determinado momento, a pergunta foi, o que você faria diferente? Ele falou, eu faria uma empresa mais diversa no começo. Hoje eu tenho 40 e tantos % de mulheres e 20 e tantos % de negros e latinos. Só que no começo a gente foi no desespero de contratar porque a gente tinha que fazer o time rápido. Sim. Então criou-se um gap muito grande e agora a gente está tentando diminuir ele. Se eu tivesse feito isso no começo, eu já estaria num estágio muito mais avançado. É que nesse começo, então, ele deve ter contratado muita gente parecida. Exatamente. Ficou uma empresa com aquela característica que a gente conhece. Homens brancos de uma classe específica. Exatamente. Falando de problemas que não são deles. Né? E aí não vão falar com a autoridade, não vão resolver esses problemas e aí complicou. Isso, exatamente. E claro, né, Caio, tem espaço também para
os painéis que poderiam ser, mas não foram, sabe? Aham. Você falou lá da moderação que não foi muito boa, né? Teve um painel sobre mídias sociais e ciência, que tinha gente da NASA, do NetGeo e do Reddit. Maravilha. Maravilha. O Reddit, o editor de ciência do Reddit, falando que o público do canal R-Science, /R/Science, né? Aham. É tipo ultra qualificado. Lá o Ask Science é maravilhoso, as dúvidas que vocês vê tiradas lá e o nível da discussão é muito massa. É ultra qualificado, é assim, tipo, uma parcela considerável tem mestrado, uma outra parcela considerável tem pós-doc, então, o nível o Reddit tem essa cobrança, assim, se o cara fez uma pergunta ou se ele pôs um comentário que não é relevante, ele é altamente limado, né? Então, sim, isso não é bom pro nível da discussão. E ninguém quer ser limado, então você é forçado pelo sisteminha de votos a dar o melhor de si. Isso. E aí tem um desafio deles, no entanto, é engajar. Assim, eles têm, sei lá, 200, eu tenho isso anotado, mas não está aqui à mão na hora. Eles têm 237 milhões de page views. Só que somente 10 são de gente logada. Então é muita gente que procura ver a discussão e sai fora. Uhum. Então o desafio é trazer mais gente. O problema é que esse painel foi moderado por uma menina que não estava, tipo, o cara fazia uma argumentação, acabava e falava, realmente, muito bom o seu ponto de vista. E próxima pergunta, sabe? Não desenvolvia os Não assuntos. desenvolvia, vamos fazer as ligações todas, cara. Uhum. Então, assim, quando você vai descobrindo... Teve uma hora que cansa também, sabe? O dia 4, dia 5, eu dei uma diminuída na quantidade de palestras. Mesmo porque você já estava lá para a segunda parte da sua ida, né? E normalmente as pessoas vão para uma só, né? Isso, eu já estava, enquanto era o dia 3 para as pessoas, era meu dia 8. Uhum. Então, tem uma hora que dá uma cansada mesmo. Estou tentando achar aqui a quantidade de anotação. Teve a palestra da CIA, as mídias sociais da CIA, que foi muito interessante. Porque a gente tem a discussão de o que a CIA falaria no Twitter, né? Uhum. Que eles não podem falar de operação, que essa operação vazou até porque elas... Não bom. Não bom, deu errado. Mas eles conseguem engajar com muito conteúdo antigo, muita coisa que deixou de ser sigilosa e tal. E, cara, e aí você tem que andar também, velho. Porque a quantidade de coisa que é apresentada, a quantidade de marca que se envolve dos jeitos mais legais possíveis e a quantidade de festa e cerveja, comida de graça que você consegue tá fora do script. Oba! Acho que, cara, a gente tinha que fazer ainda sem nome 80 e... daqui a um ano, 120 mais ou menos lá. Vamos combinar, cara. Vamos marcar aí. 83 mais 52 é 135, então é isso. Vai ser um bonito número da gente falar. Ainda assim, não, 135 vai ser lá. Muita gravação de podcast, inclusive. Uhum. Teve um dos painéis que eu fui, que era da Fórmula E e esportes digitais, que os caras falaram, talvez quem for fazer pergunta vai precisar de fazer de novo. Porque ele precisa gravar, né? Pelo bem do podcast, exatamente. Olha só. Então é muito legal. Eu acho que é um exemplo bom de jeito que as pessoas interagem com marcas, interagem entre elas. Recomendo fortemente. Nos próximos dias eu vou fazer alguns textos a respeito, então a gente vai pôr o link aqui para alguns aqui nessa postagem do Ainda Sem Nome. Ótimo, bacana, cabeça. Bom esse compartilhamento e essa coisa de tipo, não é um evento que já deu o que tinha que dar, e que é uma coisa que vai depender bastante dos interesses e da capacidade de cada um que for para correr atrás da informação que é necessária para ele, né? Isso. Algumas pessoas já estão reclamando, mas eu não posso fazer esse julgamento, que foi meu primeiro dia, então, enfim. Aham. Meu primeiro dia não, minha primeira vez, Seu perdão. primeiro ano, né? Meu primeiro ano. Aham.
Mas também eu acho que é uma coisa meio de... eu já fui e agora deu o que tinha que dar. E talvez não seja essa a onda, né, cara? Talvez seja uma onda de explorar bastante de acordo com seus interesses. Isso, exatamente. E eu acho que aí, cara, em qualquer reunião de pessoas, se tem o seu interesse ali contemplado nas características daquelas pessoas, vocês podem se encontrar, sei lá, por 20 anos que vai continuar sendo bom, né? Então sim. Eu acho que a mentalidade tem que ser essa, não uma mentalidade de agora já deu, o evento já deu, que de certa forma é muito relacionado com essa coisa, o comportamento que as pessoas têm hoje com relação a emprego, a projetos, de que já deu o que tinha que dar. Talvez é porque aquele negócio, né, cara, o seu interesse era pequeno nisso, ou você não está conseguindo extrair tudo, porque é muito difícil você extrair tudo de algumas pessoas num curto período de tempo, né? Sim. Então, devemos mudar as nossas mentalidades. Exatamente. E fica o convite, né? Assim, eu sei que envolve uma logística e um gasto considerável, mas com pouco de planejamento. Eu, por exemplo, tive que ficar num hostel, né? Mais perto do centro. Osh é muito pequena, então, apesar das pessoas de lá reclamarem que a cidade está crescendo muito rápido. Mas é uma cidade muito pequena, então eu fiquei a 10 minutos de ônibus do centro da cidade, e ainda era perto da parte da universidade, então foi ótimo. Bacana. E você vê outra realidade, né, cara? É legal que você teve uma vivência nova, né? Sim, completamente. E o fato de ser uma cidade que não é um polo tão proeminente, ele é uma cidade bem que fica famosa sazonalmente, né? Só nesses momentos, assim. Ela tem mais cara do país, né, cara? É diferente de você ir a Nova York. Sim, e uma das coisas que falam é que Austin não é o Texas, né? Porque eu tava achando que... Isso eu sei. Eu sei porque eu escuto um podcast chamado No Agenda, que o Adam Curry mora em Austin, e lá é outra história, é diferente. Ela é uma cidade mais progressista, menos com cara de Texas do que a gente está acostumado a associar com o nosso amigo George W. Exatamente. Esse é o ponto, assim. E que ele também não é do Texas, né, bicho? Ele é do norte, mas ele é radicado lá. Mas o negócio se você... Locais dizem que se você sair meia hora de Austin, aí já vira o Texas como a gente imagina que é, entendeu? Armas à mostra, aquele negócio todo. Mas a cidade, para quem gosta, né, no nosso caso, é uma cidade muito progressista. E muito legal. Então, uma cultura local, assim, um reforço de cultura local muito interessante. Então, vários bares só servem cervejas de Austin ou assim, estourando do Texas. Sempre tem comida local, sabe? A questão do churrasco é muito forte, então valorização de uma cultura local forte. Exatamente, sem parecer bairrista demais. Entendi. Mas assim, em vez de você comprar aquele negócio assim, em vez de você comprar uma cerveja de fora, cara, sei lá, de uma marca grande, vamos estimular os caras que produzem aqui. Sim. Que eles vão produzir mais, o preço vai baixar também. Então eles vão. Um dos empecilhos da cerveja artesanal é o preço, né? Aquele negócio famoso, né? Vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom valorizar o local que vai ser bom para todo mundo. Isso. Impressionante. Bacana, cara. Que legal essa edição de reporte aí, cara. Gostei muito, aprendi um bocado. Que bom. A gente pode desdobrar isso em algumas coisas mais pra frente. E empolguei tanto que esqueci de falar que você que já foi ao South by Southwest, você que não foi ao South by Southwest, está escutando ainda sem nome, a caixa de comentários é nossa, cara. Então... Isso aí, faça uso e pergunte as coisas para o cabeça, né, cara? Vamos fazer uma arguição para eles. Isso. Fazer uma sabatina com a cabeça. Exato. Use os comentários, dê as estrelinhas e vamos, sugira pautas. Por favor. É isso aí. E vamos que vamos na nossa rotina bacana brasileira dos dias contemporâneos, né, cara? Nossa senhora, vamos lá. É isso aí. Dias melhores virão, pelo amor de Deus. Tem que vir, cara. Tem que vir, não tem jeito. Mas é isso aí, cara. Excelente. Gostei bastante e espero que você que esteja ouvindo tenha gostado também. E na próxima semana, cabeça, estamos aí? Estamos aí, perfeitamente. Beleza, como não? Claro.
De volta agora à nossa rotina. Ainda sem no.me, aguardamos a sua visita e até a próxima semana. Isso aí, valeu, gente. Até mais. Juízo. Não façam nada que eu não faria. Falou, um abraço. Valeu, até mais. Até mais.